do curso técnico em cooperativismo do Instituto Federal do Piauí. Hoje, nessa nossa aula 3, veremos a estrutura das cooperativas, as assembleias gerais e os órgãos da administração. No Brasil, é a Lei 5764, de 16 de dezembro de 1971, que rege o cooperativismo, como já visto nas aulas anteriores. Essa lei diz o que são as cooperativas, como devem ser formadas e liquidadas, a quem servem e como devem ser estruturadas. No capítulo 9, que trata dos órgãos sociais, dispõe que as cooperativas devem ter assembleias gerais, ordinárias e extraordinárias, além do conselho de administração ou diretoria e do conselho fiscal, e é exatamente o que estudaremos nessa aula. As Assembleias Gerais estão disciplinadas no artigo 38 da Lei 5764 de 71. A Assembleia Geral dos Associados é o órgão superior da cooperativa, com poderes para deliberar sobre os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções que achar convenientes ao desenvolvimento e funcionamento da cooperativa, sendo suas deliberações vinculantes a todos os associados. A convocação para a Assembleia se dá com antecedência mínima de 10 dias, em primeira convocação. O meio utilizado é mediante editais, publicação em jornal e comunicação aos associados por intermédio de circulares. As deliberações nas Assembleias Gerais se dará por maioria simples de votos dos associados presentes com o direito de votar. E o quórum de instalação da Assembleia é de 2/3 dos números de associados em primeira convocação, metade mais um dos associados em segunda convocação e mínimo de 10 associados na terceira convocação, ressalvado o caso de cooperativas centrais e federações e confederações de cooperativas, que se instalarão com qualquer número. Nas Assembleias Gerais, o quórum de instalação será o seguinte: 2/3 do número dos associados em primeira convocação, metade mais um dos associados em segunda convocação e um mínimo de 10 associados na terceira convocação, ressalvado o caso de cooperativas centrais, como eu dito, e federações e confederações de cooperativas, que se instalarão com qualquer número, como mencionado. Os trabalhos das Assembleias Gerais serão dirigidos pelo presidente, auxiliado por um secretário, sendo por também convidados os ocupantes de cargos sociais a participar da mesa. Na ausência de secretário e de seu substituto, o presidente convidará outro cooperado para secretariar os trabalhos e lavrar a respectiva ata. Há o impedimento de participação dos associados que foram admitidos após a convocação e daqueles que estabelecem relação empregatícia com a sociedade. Há impedimento de votação daqueles que tenham interesse particular nas matérias, conforme dispõe o artigo 44, parágrafo 1º da Lei das Cooperativas. As deliberações das Assembleias Gerais somente poderão versar sobre assuntos constantes do edital de convocação e os que com ele tiverem imediata relação. Como será a forma de votação? Será por aclamação ou voto secreto. As deliberações das Assembleias Gerais serão tomadas por maioria de votos dos associados presentes com o direito de votar. Não esqueçam disso. O direito do associado é a um só voto, independente do número de suas cotas, sendo proibido o voto por procuração. E prescreve em 4 anos a ação para anular as deliberações das Assembleias Gerais, viciadas em erro, dolo, fraude ou simulação, ou tomadas com violação da lei ou do estatuto, contado o prazo da data em que a Assembleia foi realizada. A Assembleia Geral Ordinária é realizada anualmente nos 3 primeiros meses após o término do exercício social e deve deliberar sobre os assuntos descritos no artigo 44 da Lei das Cooperativas. A prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios.
a eleição dos componentes dos órgãos de administração, do Conselho Fiscal e de outros, quando for o caso. E quando previsto, a fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração ou da diretoria do Conselho Fiscal. Para a realização das Assembleias Gerais Extraordinárias, os cooperados serão convocados por meio de edital quando houver necessidade de deliberar sobre qualquer assunto de interesse da sociedade, sendo as decisões aprovadas por maioria qualificada dos cooperados presentes. Votos de 2/3 dos associados. É de competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre os assuntos como reforma do Estatuto, a fusão, incorporação ou desmembramento, a mudança do objeto da sociedade, a dissolução voluntária da sociedade e nomeação de liquidantes e contas do liquidantes, conforme disposto na legislação. Os órgãos da administração, ainda falando sobre eles, os órgãos obrigatórios em uma cooperativa são os da diretoria ou conselho de administração e o conselho fiscal. A diretoria ou conselho de administração é o órgão responsável pela administração da cooperativa. É composto de associados eleitos pela Assembleia Geral e com mandato de até 4 anos, sendo obrigatória a renovação de no mínimo 1/3 em cada legislatura. Os conselhos de administração, o que é que nós podemos dizer ainda sobre eles? A lei não faz menção ao número de componentes no conselho, nem às funções destes, porém, geralmente participam 3. Quanto ao conselho de administração ou diretoria, a lei determina que sejam eleitos, dentre os cooperados, os administradores pela Assembleia Geral com mandato nunca superior a 4 anos e com renovação obrigatória de no mínimo 1/3, fixem isso, por eleição, como mencionado. O Conselho de Administração é responsável pela execução das atividades meio da cooperativa, tais como as administrações financeiras e dos fundos de reserva, negociação de contratos, divulgação de produtos ou serviços. Há a proibição de participação de parentes entre si, até o 2º grau, em linha reta ou colateral. Cabe ao Conselho de Administração, dentre outras, as seguintes atribuições: propor à Assembleia Geral as políticas e metas para a orientação geral das atividades da cooperativa, apresentando programas de trabalho e orçamento, além de sugerir as medidas a serem tomadas, avaliar e providenciar o montante dos recursos financeiros e dos meios necessários ao atendimento das operações e serviços, estimar previamente a rentabilidade das operações e serviços, bem como a sua viabilidade, estabelecer as normas para o funcionamento da cooperativa, elaborar juntamente com lideranças do quadro social, regimento interno, para a organização do quadro social, estabelecer ainda as sanções ou as penalidades a serem aplicadas nos casos de violação ou abuso cometido contra disposições de lei deste estatuto, do Estatuto da Cooperativa, ou das regras de relacionamento com a entidade que venham a ser estabelecidas. Em relação ao Conselho Fiscal, o que nós podemos mencionar sobre ele? Os negócios e atividades da cooperativa serão fiscalizadas assídua e minuciosamente por um Conselho Fiscal, constituído de 3 membros efetivos e 3 suplentes, todos cooperados, eleitos anualmente pela Assembleia Geral. Serão permitida a reeleição de apenas 1/3 dos seus membros. Há a proibição de participação de parentes entre si e dos membros do Conselho de Administração até o 2º grau em linha reta ou colateral. Onde é que está disposto isso? No artigo 56, parágrafo 1º da Lei das Cooperativas. Os cooperados não podem exercer cumulativamente cargos nos conselhos de administração, fiscal e se houver de ética. O Conselho Fiscal reúne-se ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que é necessário, com a participação de 3 dos seus membros. Em sua primeira reunião, os conselheiros escolherão entre si um secretário para a lavratura de atas e um coordenador, este incumbido de convocar e dirigir as reuniões. As reuniões do Conselho Fiscal
poderão ser convocadas ainda por qualquer um de seus membros, por solicitação do Conselho de Administração ou da Assembleia Geral. Pode fazer solicitação ao Conselho de Administração para a contratação de serviços técnicos especializados. Compete ainda ao Conselho Fiscal, entre outras, exercer assídua fiscalização sobre as operações, atividades e serviços da cooperativa, examinando os seus livros, as suas contas e os seus documentos, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições: conferir mensalmente o saldo numerário existente em caixa, verificando, inclusive, se o mesmo está dentro dos limites estabelecidos pelo Conselho de Administração. Verificar se os extratos de contas bancárias conferem com a escrituração da cooperativa. Em relação aos fundos obrigatórios, o que nós podemos mencionar? A estrutura das cooperativas inclui ainda 2 fundos obrigatórios, que a gente até citou na aula passada. O fundo de reserva, que recebe 10% das sobras líquidas do exercício social, e o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, o FATES, que recebe 5% das mesmas sobras líquidas. Estes fundos são chamados de indivisíveis, pois pertencem à cooperativa, não aos cooperados. O artigo 28 da legislação das cooperativas, diz que as cooperativas são obrigadas a constituir o fundo de reserva destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento de suas atividades, e o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, destinado à prestação de assistência aos associados, seus familiares e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa. Além dos órgãos previstos e obrigatórios, a lei permite a criação de outros, conforme as necessidades da cooperativa. Entre os mais frequentes e necessários estão a reunião de decisão, a reunião da coordenação e o conselho social. O que nós podemos falar em relação à reunião de decisão? Ela tem o caráter de deliberar sobre as ações cotidianas da cooperativa, funcionando como órgão consultivo das aspirações e necessidades dos cooperados, auxiliando o Conselho de Administração e evitando que este delibere autonomamente. Todos os cooperados podem participar das reuniões e cada cooperativa deve estabelecer um quórum mínimo para que elas aconteçam. Além disto, é importante que a pauta das reuniões seja decidida e divulgada com bastante antecedência e que a periodicidade das reuniões seja semanal ou quinzenal, para que efetivamente deliberem sobre o cotidiano da cooperativa. Em relação à reunião da coordenação, ela é utilizada por cooperativas que têm diversos setores e coordenadores por setor, consequentemente. Serve para facilitar o fluxo de informações entre os setores e destes com os conselhos. Tem caráter consultivo, não deliberativo. E geralmente são semanais. Em relação ao conselho social, nós podemos dizer que ele é composto nos mesmos moldes do conselho de administração, 3 efetivos e 1 vogal, sendo responsável, dentre outras atribuições que cada cooperativa pode definir, pelas ações sociais que podemos dizer como o apoio dos cooperadores, a mediação de conflitos, o apoio à comunidade. O que é esse apoio de cooperadores? É através de compras coletivas, o apoio jurídico, o seguros diversos, o crédito direto aos cooperados, a formação e qualificação profissional, ou seja, deve levantar e verificar as possibilidades de atender às necessidades dos cooperados. Em relação à mediação de conflitos, o que o Conselho Social deve fazer? Essa mediação de conflitos ela se dá entre cooperados e negociações dos interesses destes com o Conselho de Administração, quando necessário. Em relação ao apoio à comunidade, é através da organização social da comunidade, sistematização das demandas comunitárias, apoio às reivindicações e manifestação desta. E as quotas partes e o capital social na estrutura organizacional facultativa de uma cooperativa, como é que se dá? As quotas partes são a propriedade individual privada de cada cooperado sobre a cooperativa. Apesar da cooperativa não ser propriedade privada, as quotas partes são
A cooperativa não é propriedade privada, pois não pode ser vendida nem comprada, já que as cotas partes não podem ser comercializadas a terceiros, mas apenas aos cooperados. A lei ainda põe um limite, em que o cooperado pode ter no máximo 1/3 das cotas partes da cooperativa. O conjunto das cotas partes constitui o capital social da cooperativa, que garante a responsabilidade empresarial desta no mercado. O capital social é também chamado de fundo divisível, pois é de propriedade dos cooperados. No balanço patrimonial da cooperativa, por exemplo, o capital social é um passivo, ou seja, é uma dívida da cooperativa com os cooperados. Para que a cooperativa possa pagar esta dívida, o resto de seu patrimônio, os ativos, deve ser igual ou maior que o valor do capital social. A estrutura das cooperativas, o que foi que nós vimos, nesta aula de hoje? Nós vimos a estrutura das cooperativas, especificamente as assembleias gerais, que são ordinárias e extraordinárias. Nós vimos os órgãos de administração obrigatório, quais são eles? A diretoria ou o conselho de administração e o conselho fiscal. Nós vimos que a Assembleia Geral dos Associados é o órgão superior da cooperativa, com poderes para deliberar sobre os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções que achar convenientes ao desenvolvimento e o funcionamento da cooperativa, sendo suas deliberações vinculantes a todos os cooperados. Nós vimos a diretoria ou conselho de administração, que é o órgão responsável pela administração da cooperativa, e o conselho fiscal é o órgão ordinário de fiscalização da cooperativa. Então é isso, pessoal. Nós temos aí como referência a legislação cooperativista de Thelmo de Oliveira Filho e a lei da legislação que nós vimos durante todas essas 3 aulas, a lei da legislação das cooperativas. Até a próxima.